Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Essa é uma mensagem muito conhecida, porém o Senhor vai falar grandemente em nosso meio nessa manhã. É a palavra que fala a respeito da cura de 10 leprosos. Se você pegar a sua Bíblia ali no Novo Testamento, vai ter Mateus, Marcos, logo depois já tem Lucas. O capítulo é o capítulo de número 17 e o verso é a partir do verso de número 11. Aleluias. Lucas 17, a partir do 11, diz assim a palavra do Senhor: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Irmãos, nós acabamos de ler aqui uma palavra onde o Senhor Jesus, Ele cura 10 leprosos. E nós sabemos que a lepra na época de Jesus era uma doença incurável. A Bíblia nos mostra, os estudos nos mostram que uma pessoa que pegava a lepra, que pegava essa doença na época de Jesus, era uma pessoa que ela estava completamente condenada. Os leprosos, eles tinham que viver isolados. Isso acontece em muitas pessoas até hoje, irmãos, que a doença da lepra é uma doença muito difícil, muito complicada, e que ela é de fácil contágio. Então o leproso ele tem que ficar afastado, ele tem que ficar recluso. Porém, irmãos, teve um momento na vida daqueles leprosos que mudou a história deles, que foi o momento em que eles se encontraram com Jesus. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa palavra é: todo lugar que Jesus está é um ambiente de milagre. Aqueles leprosos eles estavam em dificuldade, eles estavam em problemas, até que Jesus chega, irmã Brenda. E presta atenção, irmão, todo ambiente, todo lugar que Jesus se encontra é um ambiente, é um lugar propício para acontecer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. A palavra de Jesus nos mostra que quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos no número de pessoas perfeito, completo, para Jesus estar. Ele está aqui. E assim como ele estando ali, aqueles leprosos foram curados. Eu não sei o que você tem, eu não sei qual doença você tem, eu não sei qual problema você tem, eu não sei qual dificuldade você tem, mas uma coisa eu sei: Jesus está aqui, e o ambiente que Jesus está é um ambiente propício para o milagre acontecer. Olha aqui para mim, o próprio Jesus disse que ele não pôde fazer muitos prodígios, Jesus não pôde fazer muitos sinais, Jesus não pôde fazer muitos milagres no meio do povo dele por conta da incredulidade deles. Ou seja, eu vou estar pregando aqui para você uma palavra nessa manhã que pode mudar o teu rumo, que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida. Porém, o que vai fazer se essa palavra vai surtir efeito aí é a fé que você tem para receber essa palavra ou não. Se você ficar olhando para mim, achando que sou eu, achando que eu estou falando, você não vai levar nada para tua casa. Agora, se você botar esperança, confiança nessa palavra, crendo que o que eu estou te pregando não é uma efusão do homem, mas é uma efusão do Espírito, é a palavra de Deus, isso vai mudar a tua história. Primeiro ensinamento, irmão: todo lugar que Jesus está é um ambiente propício para o milagre acontecer. E Ele está aqui nessa manhã. Nessa mesma perspectiva, irmão, eu quero te contar uma coisa. Aqueles homens estavam na dificuldade, na luta, na prova, leprosos, até que Jesus passa por aquele lugar. Eu não sei se você pegou o que o Senhor quer dizer nessa palavra. Jesus estava passando e aqueles leprosos não perderam a oportunidade. Irmã Rosa, Jesus poderia passar, os leprosos poderiam ficar se lamentando.
Jesus poderia passar, irmão Bruno, e os leprosos poderiam ficar no mesmo lugar, sentados na calçada, coçando as suas feridas com a telha. Jesus ia passar e a vida deles não iria mudar em nada. Porém, quando aqueles 10 olham Jesus botando o pé na aldeia, eles falam assim: opa, chegou aí um homem que pode mudar a minha história. E assim que Jesus chega no recinto, aqueles homens vão até Jesus e não deixam a oportunidade deles passar. O que eu quero compartilhar com você, trazendo isso para a tua vida, Jesus está passando aqui nessa manhã, e vai depender de você deixar ele passar ou chamar a atenção dele para ele te dar o teu milagre. Assim como nós entendemos que o ambiente que Jesus está é um ambiente de milagres, somente Jesus está no ambiente não significa que o milagre vai acontecer. Para o milagre realmente acontecer, é a união de duas coisas: Jesus chegando no lugar, e a segunda, você chamando a atenção dele para você. Quantas glórias você deu aqui hoje? Quantos aleluias você deu aqui hoje? Quantas lágrimas você derramou aqui hoje? Quantas orações você fez aqui hoje? Você hoje chamou a atenção dele ou não? Porque se você não chamou, irmão, ele está passando, meio-dia ele está saindo. Não pensa você que meio-dia só você vai para sua casa almoçar, não. Jesus está passando aqui. O tempo dele operar aqui, irmão, até meio-dia, até o culto, um pouquinho depois, quando o pastor faz uma oração, não deixe a tua oportunidade passar. Ponto 1, onde ele está em um momento de milagre, ele está aqui. Ponto 2, não deixe a sua oportunidade passar. Aproveitando que ele está aqui, pelo amor de Deus, chama a atenção dele. A Bíblia fala, irmã Brenda, que quando Jesus chega, os leprosos clamam em alta voz. Você não pegou isso? Clamar em alta voz e falar assim: ei! Eu não milagre contra. É a minha lepra, Senhor. Jesus, misericórdia, me ajuda. Esse crente começa a se expressar, crente. Começa a se expressar. Chama a atenção dele de alguma forma, pelo amor de Deus. Senão o bonde vai passar. E você vai perder. Não consegue cair a minha ficha. Uma pessoa que tem fé, que crê na palavra, e a palavra fala que quando está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria. A gente está o que aqui? Reunido no nome de quem? Não é o nome dele? Então ele está aqui. Então não é possível, gente, eu sabendo que ele está aqui, eu crendo que ele está aqui, eu tendo um problema para resolver, eu não clame para ele e falo: Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não chamo a atenção dele e falo: Jesus, pelo amor de Deus, me socorre. O problema é esse, é aquele outro. Irmão, se você chama a atenção dele, a sua história nunca mais é a mesma. Aleluia! Aqueles leprosos que a gente acabou de ler tiveram uma mesma oportunidade que você está tendo hoje. Jesus estava passando, assim como ele passou lá, Bruno, ele está passando aqui. E assim como ele operou lá, Osmar, ele está operando aqui. Só que, pelo amor de Deus, filho e filha, aprende um pouquinho com esses 10 leprosos. Quem é que está? Marcela, o médico me condenou, mas Jesus está chegando. Irmão Eduardo, o juiz me condenou, mas Jesus está chegando. Eu perdi meu tempo fazendo consulta, eu perdi meu tempo fazendo exame, eu perdi dinheiro dando entrada no processo e ninguém resolveu o que eu precisava, mas está chegando uma pessoa aí que, se eu chamar a atenção dele, ele vai mudar a minha vida, ele vai mudar a minha história, ele vai sarar minha ferida, gente. Aleluia! E aí nós vemos uma coisa, irmã Brenda, que chama muito a minha atenção. A Bíblia diz que eles estão em uma aldeia, e Jesus passa pelaquela aldeia. E aí, irmão Bruno, a Bíblia diz que Jesus passa, Jesus cura, Jesus vai embora. A aldeia permaneceu a mesma, a cidade permaneceu a mesma. Aonde eu quero chegar? Você não precisa mudar de ambiente. O que você precisa é que Jesus entre no seu ambiente.
Aqueles leprosos, irmão Angelita, não mudaram para outra cidade. A história deles mudou quando Jesus entra na cidade dele. Eu vou ser bem claro e vou falar rasgada para você. Você não precisa trocar de esposa, trocar de marido, trocar de casa. Não. É Jesus entrando no teu casamento que ele restaura. Você não precisa de outro emprego para ser reconstruído. Não. É Jesus entrando nesse emprego, que esse emprego é restaurado. Você não precisa mais mudar de igreja, mudar de ministério, não. É Jesus entrando na tua igreja e no teu ministério, que o teu ministério, a tua vida de igreja vai mudar. Irmão, olha para mim. Não é a respeito de mudar de ambiente, é a respeito de Jesus entrar no ambiente que você já está. Aqueles leprosos não se mudaram. Aqueles leprosos não foram para outro lugar, para outra cidade, para outro emprego. Aqueles leprosos não se casaram com outra mulher. Aqueles leprosos não se casaram com outro homem. Não, gente. Olha para mim. A cidade é a mesma. A esquina é a mesma. Mas tinha alguém diferente naquele lugar. Que é o Senhor Jesus. Você não precisa de um ambiente novo, irmãos. Você não precisa de uma casa nova, irmã Marcela. Você não precisa de um emprego novo, irmã Eduardo. Você não precisa de um marido novo, irmã Brenda. O que você precisa é Jesus entrar na tua casa, que ele muda o teu marido. É Jesus entrar no teu emprego, que ele muda a tua vida profissional. Você precisa não de um novo ambiente, mas de Jesus nesse ambiente. Você não precisa de nada novo, a não ser Ele. Não é uma casa, não é um casamento, não é uma amizade, não é um emprego. O que você precisa é que Jesus entre no ambiente que você já está. E sabe o que me chama muita atenção? Era naquela época e até hoje, meu velho. Os leprosos viviam reunidos em lugares específicos, porque eles não poderiam ficar em qualquer lugar. E aí o que Jesus chega? Jesus chega no lugar em que os leprosos estão e transforma o lugar. Tem muita gente que quer mudar de área, que quer mudar de vida, sem antes Jesus chegar. Se Jesus primeiro não entrar nesse ambiente, nessa área que está hoje, você não está liberto para ir para o amanhã. Se aqueles leprosos estivessem em Suzano, sem Jesus, eles não poderiam ir para Mogi, porque o lugar de leproso é em Suzano. Ou seja, antes de Jesus mudar o ambiente deles, Jesus transforma o ambiente que eles já estão. Eu não sei se está conseguindo entender o que o Senhor está querendo falar para você. Antes de Jesus abrir uma nova porta para você, primeiro Ele vai restaurar a porta que já está aberta. Antes de Jesus te lançar para algo novo, primeiro Ele vai restaurar aonde você está, o ambiente que você está. Primeiro Jesus restaura, irmãos. Jesus não precisa dar passagem para tirar ninguém fugido de lugar nenhum, não. Jesus primeiro pega, como é que é? Está com problema aí? Eu vou entrar, eu resolvo esse problema e depois você sai desse lugar. Uma pessoa que era leproso e foi limpo, agora ele está pronto e liberto para seguir a vida dele. Olha o que Jesus está falando. Primeiro eu entro no lugar que você está. Jesus chegando na aldeia dos leprosos. Eu mudo esse ambiente. E depois que eu mudo esse ambiente, você está pronto para sair. Eu não sei com quem Deus está falando, irmão, mas deixa a palavra fluir nessa manhã. Para a sua vida mudar, você não precisa mudar de ambiente. Você precisa de Jesus dentro desse ambiente. Sabe o que acontece? A gente quer mudar de esposa. Se Jesus não estiver no casamento, você pode casar 10 vezes no casamento e vai de mal, ó. A gente quer mudar de trabalho. Só que se Jesus não estiver na tua vida profissional, você pode estar na melhor empresa do mundo, vai ser sempre um caos. Porque não é o ambiente, é a respeito de quem está nesse ambiente junto com você. Ah, Senhor Jesus, mas essa casa está um caos. Está um caos porque eu não estou aí. Porque aonde eu estou é paz. Ai, Jesus, mas a minha vida financeira ela está indo de mal a pior. Está de mal a pior porque eu não estou aí. Porque aonde eu estou a despesa é paga. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Então não é mudar de lugar, é chamar Jesus no lugar que você já está.
Posso mudar um pouquinho o foco agora na palavra? Posso andar um pouquinho mais para frente? Agora a gente direciona a nossa atenção para os leprosos. A Bíblia diz que Jesus chega e aqueles leprosos batem o olho e falam: chegou alguém que pode mudar a nossa história. E aí, irmãos, os leprosos, eles seguem um passo a passo bíblico para o milagre deles acontecer. E qual foi o passo a passo que os leprosos fizeram para que eles fossem curados, que você pode trazer hoje para a sua vida e aplicar, para você, seguindo esse passo a passo, Jesus também possa derramar um milagre, uma bênção, uma vitória na sua vida? O primeiro passo, irmãos, para o milagre de Jesus acontecer, foi aqueles leprosos irem até Jesus. A Bíblia fala, irmã Marcela, que Jesus chega, e Jesus chegando, os leprosos vão até Ele. O primeiro passo para o teu milagre acontecer, você precisa ir até Jesus. Mas qual que é o CEP dele? Qual que é o CEP dele para eu ir até Ele, gente? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o seu coração. Quando o seu cachorro foge, o que você faz? Você sai correndo atrás dele, até se achar, até você pegar. Sabe o que Jesus está falando? Me procura, me busca, dobra o joelho, lê a Bíblia, me busca. Primeiro passo para o milagre dos leprosos acontecer, foram até Jesus, ou seja, corre para Ele, irmã, que é lá que vai estar o teu milagre. Só que não pensa você que Jesus vai te dar um milagre você ficando parada, porque Jesus não fala que ele tirou estadia naquela cidade. Não, eu estou passando. Quem me acompanhar, quem chamar minha atenção, enquanto eu estou em movimento, vai acontecer um milagre. Você não vai receber nenhum milagre de Deus enquanto você não passar a se movimentar. Tem muito crente querendo vitória, querendo bênção, querendo cura, mas parado, sem se movimentar. E o Senhor está falando: comece a se movimentar, porque quando você se movimenta, você me encontra. Jesus está chegando, o que eles fazem? Se movimentam, vão até Ele, e encontrando com Ele, eles são curados. Quer cura, quer bênção, quer vitória? Se movimenta, se aproxima, busca Jesus. Mas como que eu faço isso? Dobra o teu joelho. No mundo físico, irmã Rosângela, quando você dobra o seu joelho, você está parado, mas no espiritual, quando você dobra o joelho, você está voando. No mundo físico, pastor, quando o senhor abre a Bíblia, o senhor está parado, mas no mundo espiritual, um homem lendo a palavra, ele está voando. Primeiro passo para a vitória, primeiro passo para o milagre, vai até Ele. Ele chega, os leprosos vão até Ele. Vai até Jesus, irmão. Que você indo até Ele vai te dar o teu milagre. E como que eu vou até Ele? Disciplina espiritual básica: oração, jejum, leitura. Você está buscando, você está indo, você está subindo. Aleluia. O segundo passo para o milagre daqueles leprosos acontecer. O primeiro passo eles cumpriram muito bem, irmã Brenda. Foram até Jesus, se esforçaram, buscaram a Jesus. O segundo passo, a Bíblia fala, pastor, que eles viram Jesus, eles ficaram de longe, não se aproximaram. Sabe por que eles não se aproximaram de Jesus, irmã Carol? Porque naquele tempo o leproso não poderia se aproximar de ninguém. Então era um sinal de temor você manter o distanciamento. O segundo ponto para você ser abençoado por Jesus e receber um milagre chama-se temor. Tem muita gente querendo vitória, querendo porta aberta, querendo que Jesus transforme, faça e aconteça, mas falta-lhe temor de Deus. A Bíblia diz que quando os leprosos chegam, ele está ali, deixa eu ficar aqui afastado que eu não posso me aproximar. Começa a temer a Deus, que você vai ver que a sua vida vai mudar. O nosso problema é que a gente quer o milagre, a bênção e a vitória. Só que para chegar aqui, na bênção, na vitória, no milagre, existe um caminho a ser percorrido. Eu te passei até o momento 2 passos para você chegar lá. O primeiro, você precisa ter no encontro dele, precisa buscar ele. O segundo é, indo até ele, tenha temor, gente. Temor. Aí a gente quer que Jesus cure, que Jesus restaure, que Jesus liberte, mas a gente não vai até ele, não busca ele, não tem temor. Sabe o que vai acontecer? Ele vai passar. Aleluia.
Terceiro passo, prático, que aqueles leprosos aplicaram para receber o milagre deles. Jesus aqui, ó, chama atenção. A Bíblia é bem enfática quando falam que eles clamaram em alta voz. Eu tenho fé para acreditar, irmão Bruno, que isso aqui não é à toa. Não foi algo que o pastor está percebido e falou assim: qual que é o tom? Era baixo? Põe alto. Não. Está escrito na Bíblia por um motivo. Os leprosos clamaram em alta voz. Até que Jesus fala assim: estou chamando. Glórias a Deus. Leproso de boca fechada e sem chamar atenção, Jesus passa e não opera. Agora leproso que quando vê Jesus passando se esguela, se rasga, irmãos. Não sei se vocês perceberam, mas depois que eu saio daqui desse púlpito, eu estou numa caatinga. Eu estou fedendo. Me abraça depois do culto, eu estou fedendo. Eu estou suando, estou pingando. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou chamando a atenção dele. Quando ele olha, tem um monte de irmão cheirosinho com mais tem um descabelado. Quem que chama a atenção? Tá todo mundo de branco, tem um de amarelo. Quem chama a atenção dele? Você precisa chamar a atenção dele de alguma forma. Eu não precisava nem de microfone para pregar. Eu chego em casa, não tenho voz para falar com minha esposa. Não tem voz. Por que eu estou trazendo essa brincadeira? Aqueles leprosos foram atendidos quando chamaram a atenção de Jesus. E para chamar a atenção de Jesus, fala que eles clamaram em alta voz. Eles estavam gritando. Quer receber milagre? Começa a clamar. Qual foi a última vez que você entrou no teu quarto, trancou aquela porta e começou a berrar? Quando foi? Ah, mas os vizinhos vão gritar. Pega o travesseiro, mete aqui, ó. Vai incomodar o vizinho, mas qual foi a última vez que você fechou a porta do teu quarto e clamou e berrou, irmãos? Na época da Bíblia, a palavra fala que o povo se vestia de saco de cinza e rasgava as roupas, gente. Mas por que os milagres de antes não acontecem hoje? Porque antes rasgava a roupa, meu bem. Chamava a atenção, clamando, gritando, se rasgando, mas falava assim: Jesus, eu estou aqui para chamar a sua atenção. Aí Jesus fala: quem é que está precisando? É o Bruno. Então toma o Bruno que você precisa. 3 passos, irmãos, para receber um milagre. Que aqueles leprosos aplicaram, o que você, para receber um milagre, também pode aplicar na sua vida. Eu vou repetir para a gente pular de tópico para você não esquecer. Primeiro passo: ir até Jesus. Jesus chegou, eles foram até ele. Vai até Jesus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, vai até ele. Segundo passo, a Bíblia fala que chegando perto de Jesus, aqueles homens ficaram de longe. Temor. Você precisa ter temor a Deus. E terceiro passo, quando chegaram de frente para Jesus, mas um pouquinho de longe, eles falaram assim: toma aqui, mestre. Se Jesus fosse para a direita, na distância, eu creio que eles iam para a direita. Para a esquerda, eles iam para a direita. Eles estavam chamando a atenção dele. A Bíblia fala que estavam clamando em alta voz. Talvez Jesus só está esperando uma fechadinha da porta do quarto, uma gritaria, uma roupa rasgada. Ele fala assim: ó, entendeu o que é chamar minha atenção? Vai e se mostra para o sacerdote, assim como ele fez com aquele leproso. Aleluia! Irmãos, é muita informação para 9 versos. Então a gente vai flutuando em várias áreas da palavra nessa manhã. Aí a palavra fala que eles chegam perante para Jesus. Eles começam a clamar em alta voz. E Jesus escuta eles e abençoa eles. E aí eu te ensinei que você tem que ir até eles, você tem que orar. Eu te ensinei que você tem que ter temor, que você tem que se rasgar e gritar e clamar para chamar a atenção dele. Se a gente puder resumir isso em uma palavra, é oração, tá? Só que existe um segredo na oração desses leprosos que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Se você reparou no texto que a gente acabou de ler, irmão Eduardo, em momento nenhum na oração dos leprosos
ele fala: me cura da lepra. Olha só, eu gosto desse silêncio. Em momento nenhum, na oração e no clamor dos leprosos para Jesus, eles falam: me cura dessa lepra. Não. Sabe qual oração, irmãos Marco, fez com que os leprosos fossem curados por Jesus? Tem misericórdia de mim e me limpa. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que o Senhor está querendo falar conosco? Que o segredo daqueles leprosos não foi orar por cura, mas foi uma oração de assim: ó, eu não sou digno, Jesus, tenha misericórdia de mim e me limpa. Uma oração e um clamor por limpeza e por misericórdia não é uma oração por bênção, por milagre, por vitória, mas é uma oração de conserto. Eles não falaram: Jesus, nos livra e nos tira essa doença. Não, ele fala assim: ó, nos limpa e tem misericórdia de nós. Lá em Apocalipse a Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que constantemente lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque a esses o Senhor dará o direito de comer da árvore da vida e de entrar na cidade pelas portas. Aqueles leprosos, a oração deles chamou a atenção de Jesus, porque eles não oraram pela lepra, eles oraram pela limpeza e pela misericórdia de Jesus. Você está perdendo o seu tempo e você não está sendo alcançado pela graça de Jesus, porque você está focando no problema externo e não no problema interno. Eu vou traduzir, vou falar rasgado. Você está botando a sua oração em prol da consequência do teu pecado e não do teu pecado em si. Em momento algum aquele leproso está falando: me cura da lepra. Não, o clamor do leproso é: me limpa e tenha misericórdia de mim. Todos os problemas e circunstâncias que estão afetando a sua vida de forma externa tem uma origem interna do pecado que Jesus precisa tratar. Então daqui para frente aprenda com os leprosos ou continue sofrendo. Ao invés de clamar pela cura, pelo milagre, pela porta aberta e pela vitória, começa a dobrar o teu joelho e falar: me perdoa, me limpa, tem misericórdia de mim, não sou digno da tua presença. O clamor daqueles leprosos, irmãos, hoje não foi por cura da lepra, foi pela misericórdia de Jesus, pela limpeza de Jesus. Qual foi a última vez que você entrou no teu quarto, rasgou a tua roupa e chorou? Não porque a tua despensa está vazia, mas pelo pecado que você ainda não conseguiu abrir mão. Qual foi a última vez que você clamou, chamou a atenção, falou: Jesus, estou aqui. Mas não porque você precisava de uma porta aberta, mas pelo pecado que você cometeu e que ainda não consegue largar. A oração dos leprosos que trouxe a eles a cura da lepra não foi uma oração pela vitória, foi uma oração clamando pela misericórdia de Jesus e pela limpeza. Seria muito mais fácil para mim, irmão Bruno, vir aqui e falar assim: ora pela tua vitória. Mas biblicamente, os leprosos alcançaram vitória quando oraram assim: Jesus, me perdoa dos meus pecados e tem misericórdia de mim. Porque existem pessoas que são abençoadas, mas que não são salvas. E essas são 99% das pessoas da terra. A Bíblia tem um verso que diz assim: ó, o homem, vírgula, não pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dada. Não fala que é o crente, fala que é o homem. Ou seja, a bênção do ímpio é Deus que dá. A vitória do ímpio é Deus que dá. Assim como a bênção do crente, a vitória do crente é Deus que dá. Porque não é o crente, mas é o homem. Não pode receber coisa alguma que se do alto céu não lhe for dada. Então, irmãos, se aqueles leprosos clamassem pela cura, seriam curados. Como muitos clamaram pelo problema e Jesus operou. Mas aqui tem algo escondido por trás, que é a origem real da lepra
não é tão somente uma doença física, mas é um pecado espiritual. Olha aqui para mim. Meu Deus. Por que você acha que na Bíblia fala assim: se tem alguém entre vós doentes, chamem os presbíteros da igreja, orem sobre o doente e unjam-o com óleo, vírgula, e se tiverem cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha aqui para mim. Muitas manifestações de problemas, enfermidades, portas fechadas, de lutas e provas que você vive no teu dia a dia, a raiz é o pecado que ainda não curou. Por que quando tem alguém doente, algo de fora, chama o presbítero para orar pelo pecado que está dentro? Porque muitos dos problemas que a gente vive na nossa vida não é o problema, é o pecado. Sabe o que acontece? A gente não pode espiritualmente ficar tratando sintomas. Espiritualmente a gente tem que ficar tratando doença. Vou te falar. Espiritualmente, às vezes a gente fica orando para o Senhor Jesus restaurar o meu casamento que está quebrado. Jesus fala assim: filho, o casamento quebrado é sintomas. A verdadeira doença é pecado, que faz com que o diabo entre como brecha e destrua o casamento. Tem muita gente que fala assim: Senhor Jesus, eu acordo 4 horas da manhã, vou dormir 15 para meia-noite, não consigo pagar minhas contas, não fecha as contas no final do mês. Jesus fala assim: para de orar para as contas fechar e começa a orar pedindo perdão, porque as contas não fechando é os sintomas do pecado que está fazendo o diabo entrar. Meu Deus, aleluia. Quando aqueles leprosos falam assim: Jesus, mestre, nos limpe e tenha misericórdia de nós, eles não estão orando pela cura da lepra, eles estão fazendo um concerto e falando assim: me perdoa, tenha misericórdia da minha vida, me limpa que eu não sou digno. O segredo da oração do leproso que eu quero compartilhar com você é: pare de orar pela solução do problema e comece a orar, se rasgar e pedir perdão pelos seus pecados. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Em Isaías capítulo 1, Deus, ele compara o pecado com a lepra. O Senhor, ele fala lá em Isaías capítulo 1 o seguinte: o meu povo me deixou, cometeu pecado, entregou-se às corrupções da carne, é por isso que lhe surgiram feridas na pele, semelhantes à lepra. O Senhor compara em Isaías capítulo 1, no verso 4 ao 6, pecado com lepra. Então, aqueles leprosos, quando estão diante de Jesus, eles estão clamando, porque na verdade eles poderiam estar entendendo que aquilo era consequência de algo. Glórias a Deus. Eles não falam assim: ó, mestre, cura a gente dessa doença, mas eles falam assim: mestre, me limpa e tenha misericórdia da minha alma. Meu Deus. Isaías 1, o Senhor compara pecado com lepra. Se a gente for olhar para os 10 leprosos, eles ficaram de longe e não puderam se achegar de Jesus, não pela lepra, pelo pecado. Nós, enquanto vivermos uma vida de pecado, seremos como leprosos, e como leprosos não podemos nos aproximar de Jesus. Com lepra e com pecado não é possível se aproximar de Jesus. Se em Isaías 1 o Senhor está comparando pecado com lepra, e a gente acabou de ler aqui em Lucas que os homens com lepra não se aproximou de Jesus, é só eu ligar os pontos, gente. Com o pecado não tem como se aproximar de Jesus. Se Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, quando os pecados do homem estavam sobre ele, Deus fez assim, ó. E ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Jesus falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque sobre Jesus estavam os pecados da humanidade. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Deus nunca ia estar ao lado de Jesus, estando sobre Jesus os nossos pecados, pecados da humanidade. E aí a gente acha que Jesus vai abrir porta, que Jesus vai abrir janela, que Jesus vai operar um milagre na minha vida, estando eu no pecado. Você está se enganando, filhão. Você está se enganando, bonitona. Não dobra o joelho e pede perdão, não.
Não vai se converter e ser uma nova mulher, não. Você vai clamar, 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 pedir, 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 e nada vai acontecer. Com lepra, ou seja, com pecado, os leprosos ficaram de longe, não puderam se chegar a Jesus. Porém, quando eles clamaram, me limpa e tem misericórdia de mim, e Jesus limpou. O que aconteceu com o leproso que foi curado? Foi até os pés de Jesus, agarrou nos pés de Jesus e falou: louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui para mim. Quando Jesus cura a lepra, ou seja, quando Jesus tira o pecado, aquela distância que afastava o leproso, que ele não existe mais, e aquele homem que antes tinha que falar com Jesus, com um distanciamento social, hoje está dobrado e prostrado aos pés dele. Olha aqui para mim, abre bem o olho e escuta bem que vou falar até mais alto. Enquanto esse pecado estiver na sua vida, você não vai se aproximar de Jesus. Olha na bola do meu olho, que eu sou homem de Deus essa manhã. Enquanto você não renunciar a essa vida de pecado que você está vivendo, pode clamar e pode pedir, Jesus não vai se aproximar de você. Meu Deus, aleluia. Porém, depois do leproso falar assim, me limpa e tem misericórdia de mim, o que acontece? Ele é curado. Minutos depois, ele está nos pés do mestre, louvando e adorando, porque o pecado que separava não separa mais. Essa porta fechada não é porta fechada, é problema de pecado. Essa vida destruída não é vida destruída, é problema de pecado. Resolve a situação do pecado, você vai ver que automaticamente essa situação vai ser resolvida na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O leproso, ao invés de orar por lepra, fala assim: tenha misericórdia, me perdoa, me limpa. E o que acontece quando ele faz oração pedindo perdão? Jesus limpa da lepra. Quando você direcionar a sua oração e a sua intenção espiritual para se converter, para pedir perdão, para ser santo, Ele vai te tornar santo. E além disso, Ele vai abrir a porta que você precisa. Depois dessa hora. Glória a Jesus. E aí, irmão? E aí, irmã? Eu quero te falar o seguinte: que talvez você está aqui dizendo: Senhor, eu tenho feito o que esse menino está pregando. Senhor, talvez tenha alguém aqui que o problema deles é o pecado, mas o meu, Senhor, eu estou lutando, eu estou me esforçando, estou me empenhando para ser uma mulher santa, para ser um homem santo. Senhor, eu não estou nem pedindo bênção, Senhor, eu só estou orando para o Senhor me transformar, para o Senhor me quebrar. Mas o que está acontecendo? Irmãos, olhem para mim. Nós acabamos de ler uma palavra, irmã Kelly, onde o próprio Jesus nos mostrou que nem todo pecado. Me enrolei. O Senhor está nos mostrando que nem todo milagre acontece instantaneamente. Olha só, eles estão clamando por um milagre, clamando pela limpeza, pela misericórdia. Jesus fala assim: ó, vai e se mostra para o sacerdote. Eles não foram curados, não. Eles precisaram, ó, ir andando, ir em frente. Vou reformular a frase que eu me enrolei ali. Nem todo milagre acontece instantaneamente. Alguns milagres precisam do processo, do processo, do processo, do processo. Uma pessoa com lepra, ela pegou aquela doença, a doença pegou na mão, a doença pegou no braço, a doença pegou no peito, a doença pegou na perna, a doença pegou no pé. Ele cheirava há 5, a 10, a 15, a 20 anos. Ele ia para o pagode todo domingo, toda segunda, toda quarta. Irmão, ele está se limpando, ele está se... Deixa o processo acontecer. Deixa o processo acontecer. Deixa o processo acontecer. O Senhor talvez está querendo falar com alguém aqui que tem orado, tem clamado e falado: Senhor, parece que o milagre não aconteceu. Jesus está falando assim: o milagre já aconteceu, mas ele está em processo. Jesus ora, irmã Marcela, para aqueles leprosos e fala assim: ó, vão e se apresentem ao sacerdote. E a Bíblia fala que eles no caminho foram curados. Nem toda revelação que o pastor te dá acontece instantaneamente, mas está em processo.
Nem toda promessa que Jesus te faz acontece instantaneamente, mas acontece no processo. Nem todo milagre que Jesus te prometeu te dar acontece instantaneamente, mas você precisa acreditar e confiar no processo. A Bíblia fala, irmão Brenda, que eles não foram curados automaticamente, eles foram curados na caminhada, no processo. E a gente, na maioria das vezes, quer um milagre instantâneo, quer clamar, quer pedir oração, quer um milagre na hora. A gente está falando assim: se eu dou um milagre na hora, você não precisa ter fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Se Deus faz uma promessa para o irmão Osmar de uma porta aberta, se Deus abre essa porta hoje para o irmão Osmar, não precisa de fé, a porta está aberta. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nem todo milagre é instantâneo, alguns milagres sofrem um processo de espera. Quando Jesus chega de frente do túmulo de Lázaro, ele fala: vem para fora, o milagre é instantâneo. Quando Jesus chega para os 10 leprosos, fala assim: vai e se mostra para os sacerdotes. O milagre foi instantâneo? Não, o milagre foi no processo. Alguns milagres na sua vida o Senhor vai fazer na hora, mas alguns vai precisar passar pelo processo. E nesse contexto de processo, eu quero compartilhar algo com você muito interessante. A Bíblia fala que Jesus dá àqueles leprosos uma palavra. Jesus fala para aqueles leprosos: vão e se mostrem aos sacerdotes. A única coisa que aqueles leprosos têm em mãos é a promessa e a palavra de Jesus. E é sobre a promessa e a palavra de Jesus que eles começam a caminhar. E nessa caminhada, a hora que ele percebe, ele já está curado. Glória a Deus. O que eu quero te falar é que se o Senhor te fez uma promessa, você tem hoje essa palavra, essa promessa. Jesus falou que ia restaurar minha casa. Jesus falou que ia restaurar minha vida, irmão. Você tem a palavra, a promessa, está chancelado. Sabe o que você precisa fazer? Guardar essa palavra e começar a caminhar em direção à promessa. Jesus deu uma promessa de cura e falou assim: vai e se apresenta para o sacerdote. Sabe o que eles fizeram? Pegaram e foram se apresentar para o sacerdote. Eles não decidiram obedecer Jesus depois do milagre, mas foi obedecendo antes que fez eles alcançarem o milagre que eles tanto precisaram. Sabe qual que é o nosso problema, irmão Kelly? Que a gente só quer obedecer depois que o milagre acontece. Mas Jesus está falando: não, a ordem espiritual é o contrário. Primeiro você obedece e depois o milagre acontece. Jesus fala para eles assim: ó, vai e se mostra para o sacerdote. O que eles fizeram? Eles foram. E depois que eles obedeceram a palavra de Jesus, o milagre aconteceu. Tem gente aqui que Deus já deu promessa, tem gente aqui que Deus já deu visão, tem gente aqui que Deus já deu revelação, tem gente aqui que Deus já mostrou o papel assinado. Você está parado por quê, filho? Caminha na direção dessa promessa. Se Deus já te mostrou, já é seu, filho. É só que você precisa ir lá buscar. Glória a Deus. Olha só, Jesus fala assim: vão ser curados, só que para isso vocês precisam ir até o sacerdote. Sabe o que eles estavam indo? Primeiro ponto, estavam obedecendo. Jesus deu uma palavra, estavam obedecendo de ir até o sacerdote. Segundo ponto, irmãos, sabe o que aconteceu ali? Eles estavam indo buscar a promessa que Jesus já tinha dado a eles. Um outro ponto muito importante que eu gostaria de compartilhar aqui com você nessa manhã é o seguinte: para a medicina, aqueles homens estavam condenados. Para a sociedade, aqueles homens estavam condenados. Mas para Jesus, nem medicina, nem sociedade tem poder e autoridade alguma quando Ele decide trabalhar. Eu não sei o que você ouviu de médico, eu não sei o que você ouviu de juiz, eu não sei o que você ouviu de promotor, eu não sei o que você ouviu de familiar,
Mas eu estou sendo um pouco de nessa manhã para falar assim: o que eles disseram ao teu respeito não é o que Jesus diz ao teu respeito. Aqueles leprosos estavam condenados pelos homens, mas quando Jesus chega de frente àqueles homens condenados, ele chega com resolução para o problema deles. Bendito seja Deus. Irmão, irmã, eu me compadeço do teu problema, eu me compadeço da tua luta, do teu choro, da tua dor. Mas que problema é esse comparado com uma lepra? Eu choro com você, eu me angustio com você. Mas que problema é esse que você está tanto passando aí comparado com uma lepra? Agora eu quero te chamar nessa perspectiva. Gente, se Jesus curou uma lepra, gente, os homens eram condenados pelos médicos. Não tem esse negócio de ir mãe, pai, filho, dar beijinho no rosto. Beijinho no rosto é distanciamento social, filho. Se a gente acha que usar máscara foi ruim nessa pandemia, você não sabe o que é um leproso, filho. Quantos anos ele não tinha um abraço? Porém, quando Jesus chega, a história muda. Nessa manhã eu quero que você compare o seu problema com uma lepra. Compare essa porta fechada, esse transtorno na sua casa, esse transtorno na sua vida. Não sei o que você está passando, mas por favor, compara ele com uma lepra. E se você crê no que eu estou te pregando, que Jesus foi capaz de curar uma lepra, o que Jesus não pode fazer na sua vida, irmão? Aleluia. Jesus foi capaz de curar uma lepra, ele não é capaz de converter seu marido? Jesus foi capaz de curar uma lepra, ele não é capaz de colocar aquele chefe no lugarzinho dele? Jesus foi capaz de curar uma lepra, ele não é poderoso, irmã, para curar essa ferida emocional que está aberta e ainda não fechou? Ele foi capaz de curar uma lepra, pelo amor de Deus, o que é seu problema para ele? Aleluia. Aleluias! Glória a Deus. E eu vou fechar por aqui, te dando a última mensagem e o último recado. Jesus chega para aqueles leprosos e ele fala assim: ó, vão e se apresentem para os sacerdotes. Sabe o que significa vai e se apresentem para o sacerdote? Uma pessoa, quando ela tinha uma lepra, ela precisava ir até o sacerdote, mostrar todas as feridas. O sacerdote minuciava, olhava de perto, até comprovar a cura daquela pessoa. Sabe quem na maioria das vezes condenava a pessoa e botava ela na rua, isolada, na aldeia? Talvez às vezes as pessoas que examinavam as feridas, porque eles são peritos em lepra. Primeira coisa que a gente pode aprender com isso: quando eles vão se mostrar até os sacerdotes olham e liberam eles, o testemunho deles, a vergonha pública deles é transformada em uma vitória pública. Glórias a Deus, aleluia. Por que Jesus manda eles se apresentar aos sacerdotes? Porque era lei que para uma pessoa ser absolvida daquela condenação de lepra, ela precisava ir se mostrar para o sacerdote. E aí era um testemunho público que aquela pessoa tinha sido curada. Sabe o que Jesus está querendo falar conosco nessa manhã? Presta atenção aqui, gente. Sabe o que Jesus está querendo falar conosco nessa manhã? Que as nossas vergonhas, que hoje são públicas, amanhã também serão os nossos testemunhos. A área que aqueles homens mais estavam sofrendo foi a área que Jesus operou o maior milagre na vida deles. Então, irmão, eu não sei de verdade o que te falaram, o que te disseram, mas uma coisa eu sei: esse Jesus que curou a lepra daqueles homens, ele pode curar também a sua lepra nessa vida. Irmãos, aqui eu termino a minha mensagem, a minha palavra e a minha pregação. Agora fechou a palavra, fechou a pregação. Agora é presbítero Douglas off, sem ser palavra nada. Esse ano não vai ser um ano fácil. Esse ano
vai ser um ano duro. Esse ano vai ser um ano difícil. Porém, vai ser um ano de muitas bênçãos e muitas vitórias sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Eu sei que nos últimos dias a gente foi alvejado por muitos problemas, por muitas situações difíceis. Porém, a gente não pode deixar se abater. Eu não sei qual é a percepção que o pastor Sérgio tem nesse 2023, quando ele pegou esse microfone aqui para frente para pregar. Mas a percepção que eu tenho desde o primeiro culto do ano é que nós estamos mal. A temperatura espiritual da nossa igreja não está legal. A gente está pregando aqui, vocês estão pensando lá. A gente está pregando aqui, vocês estão voando lá. Lá fora só vai ser resolvido quando você direcionar sua atenção aqui para dentro. Glórias a Deus, aleluia. Eu não vou nem me estender nesse assunto, mas assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Glórias a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glórias. Vamos abraçar uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros aí. Não vai ser um ano simples, vai ser um ano difícil, mas vamos acreditar na nossa vitória. Vocês não sabem como é difícil a gente vir aqui, a gente pregar, a gente prepara a palavra, a gente estuda. Não sei que hora você acordou, eu acordei cedo para estar aqui. E a gente está às vezes num fogo, numa temperatura, e a gente sente que está batendo, está caindo. Está batendo e está caindo. Está sendo absorvido pelo corpo, sabe? Então eu agradeço a minha oportunidade.